Oi, pessoal! Começa agora mais uma edição do Câmara Aberta e esta semana a gente fala sobre saúde, mais precisamente sobre a saúde da nossa coluna vertebral. Maus hábitos diários, como a postura ao sentar, por exemplo, podem ser bem prejudiciais. Além da dor, problemas na coluna podem atrapalhar atividades rotineiras, por mais simples que sejam, o que prejudica a nossa qualidade de vida. Por isso, é preciso prevenir. E se o problema já existe, é necessário saber cuidar. E a gente traz todas as dicas no programa de hoje. Estamos recebendo o médico ortopedista e traumatologista Carlos Alberto Marques. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta em mais uma edição. Doutor Carlos, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Ok, obrigado, Lael. Estou à sua disposição. Doutor, antes da gente começar a detalhar alguns problemas, algumas doenças e seus tratamentos e falar de prevenção também, deixa eu lhe perguntar sobre a importância da coluna vertebral, desse pedaço, dessa parte do nosso corpo. A coluna vertebral é um segmento importante do nosso esqueleto, porque ela protege estruturas nobres, né, como o cérebro, porque todas as terminações nervosas que vêm do cérebro vai para o interior da coluna. Então, ela protege os neurônios, que são estruturas nobres e importantes, e tem uma função extraordinária em relação a manter o esqueleto, ou seja, a questão de sustentabilidade também, a parte mecânica. Então, é de uma importância enorme. E para a gente manter a saúde da coluna, são de fato hábitos diários que a gente precisa estar atentos? Com certeza. Hábitos diários, como posturais, a questão de atividades físicas feitas com orientação correta, a questão das mochilas que a gente vê dos adolescentes, a questão Criança leva mochila muito pesada às vezes para a escola, né? Exatamente. A questão dos adolescentes que faz o uso da mochila incorretamente, né? O peso da mochila, a questão das alças, da mochila, a altura da mochila, o contato da mochila com a região da coluna, a altura que tem que ser no nível das escápulas, das omoplatas, o contato que tem que ser com toda a coluna. Então, assim, só citando o exemplo da mochila, que você pode até depois aprofundar mais um pouco, mas atividades incorretas, uso de mochilas, posturas no trabalho inadequada, assentos incorretamente. Então, assim, são vários elementos no dia a dia que estão relacionados com as patologias da coluna. E é o tempo todo, né, doutor? Porque a gente está com alguma postura em todo momento, no restaurante, no sofá assistindo TV, na sala de aula, no trabalho, como o senhor citou. O tempo todo a gente precisa estar vigiando até adquirir essa postura ideal, é isso? É verdade. Você vai no seu dia a dia observando os vícios posturais, corrigindo, até você chegar na sua postura correta, como a gente sabe que depende de cada perfil, de cada paciente, em relação à sua altura, se você é obeso, se é magro. Então, todos esses fatores, eles te levam a ter problemas posturais. Então, é importante começar a ver o que está errado com a sua coluna. Começar a ver no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, nesses ambientes a prática de esportes. Então, todos esses ambientes têm de começar a ver o que está errado para poder fazer correto. A gente tem uma reportagem para continuar essa discussão sobre o tema da semana. Vamos assistir para a gente voltar aqui debatendo. Postura desalinhada de ombro e quadril. Problemas e vícios adquiridos no decorrer da vida e que, se não forem corrigidos, podem gerar sérios danos na fase adulta. Estudos revelam que jovens e adolescentes são os que mais sofrem com problemas de coluna. E nós encontramos uma vilã, a mochila. Fomos até esta escola que fica no bairro de Mangabeira, aqui na capital, para saber o que tanto esses adolescentes carregam nas bolsas. E, para nossa surpresa, até sapato a gente encontrou. Mas não é só isso não, viu? Livros e mais livros. Minha bolsa ela é muito pesada, que a gente leva, porque a gente sai daqui e já vai para o cursinho. Aí leva caderno do cursinho, caderno da escola, livro. Ela é muito pesada. E não tem como fazer diferente?
Não, porque tem que levar. Os professores cobram os cadernos, os livros. Tem que levar. Alguns até reconhecem que o peso é exagerado e aí tentam driblar o problema de alguma forma. Eu tento distribuir o peso, tirar todo das costas. Alguns livros eu carrego na mão, porque hoje a gente está em prova, mas quando a gente está em dia normal, eu trago uns livros na mão, no carro às vezes, mas é chato. Mas a mochila não parece ser a única vilã. 90% dos alunos que entrevistamos dizem que as cadeiras também não ajudam. Imagine Heloísa, que tem quase 1,80 m de altura. Eu tenho de usar as pernas para escrever, porque tem hora que o professor está do outro lado do quadro, ou ficar totalmente na posição desproporcional, dói muito a coluna. Quase não dá para prestar atenção, essas coisas, e sofre depois com a dor na coluna de noite. A cadeira prejudica muito. A minha altura já também não ajuda, porque ela normalmente é feita para pessoas baixinhas ou de um tamanho normal. Mas eu não sou a única grande, muita gente sofre com isso. E aí os estudantes vão se ajeitando como podem. Mas não dá para negar, né, que nem todos aqui se preocupam em tentar corrigir a postura. Sentam de todo jeito. Um vício difícil de se livrar. Você acha que senta errado? Sim, algumas vezes, porque a cadeira não ajuda muito. Às vezes você lembra que tem que corrigir? Sim, lembro sim, porque até eu mesmo me conscientizo quando eu tenho sentado de maneira certa. Eu tenho até um pouquinho de problema também de escoliose, por conta de... Eu também não sinto direito, eu tento corrigir, mas a cadeira atrapalha um pouco também. E o problema não está apenas na sala de aula. Na secretaria da escola, encontramos Dona Rociane. Ela passa quase 6 horas sentada numa cadeira trabalhando. Eu sinto que estou sentindo que minha coluna fica doendo, então eu já começo a ter a postura correta. Ou aí me levanto, vou andar um pouco, entendeu? Para depois vir, porque às vezes até a gente fica até com a perna meio dormente também, e que não é bom para a circulação. Bom, temos várias situações aí, doutor, para a gente discutir. Voltando à questão da mochila, a gente viu agora na reportagem o excesso de peso, que eu acho que é uma situação bem comum nas escolas. Tinha uma menina ali até com sapato dentro da bolsa. Já outra pessoa cita que precisa levar muito peso mesmo, porque sai da escola para o cursinho, tem muitos livros. Como é que a gente consegue driblar essas situações, doutor? Nesse caso, lá eu acho que tem de haver um consenso entre escola, pais e alunos, para ver a questão do peso. O primeiro parâmetro que você falou é o peso. As recomendações atuais é que seja 10% a mochila, que geralmente o interessante é usar a mochila por volta dos 12, 13 anos. Antes dessa idade, o ideal seria a bolsinha ou a mochila com rodinhas. Mas se o adolescente chega por volta de 12, 13 anos e vai usar a mochila, é recomendado 10% do seu peso corporal. Ou seja, um paciente que tem 40 quilos, ele só pode carregar o peso de 4 quilos. Então, 10% do peso. E a gente vê que aí os exemplos que foram colocados, que passa desse peso. Então, outra coisa importante, além do peso, é a altura da mochila. A mochila tem que ficar na altura das escápulas e apoiada na região lombar. Ela tem que ficar toda em contato com a coluna, não pode ficar na região de nádegas, embaixo. Então, tem que ficar numa altura correta e tem que usar, não só... A gente viu aqui vários estudantes usando só de um lado, a mochila de um lado, homolateral. Assim, eu faço um desequilíbrio muscular e eu sobrecarrego os outros lados da minha coluna e da musculatura paravertebral. Então, o ideal é usar a mochila de alças e bilateral, dos dois lados, bem ajustadas e com peso 10% do seu peso corporal. Essa é a média. Serve para adulto também esse cálculo? Eu tenho 80 quilos, posso levar 8 quilos na mochila? Pode, você já se enquadraria no paciente, assim, a partir da adolescência, você pode fazer o cálculo de 10% do seu peso corporal, né? Seria 8 quilos no máximo, você poderia tolerar, né? A tentativa de distribuir esse peso também, colocar só alguns livros numa mochila e levar outros, talvez na mão, numa sacola, numa mochila de mão, pode não ser inteligente também, porque você vai botar mais peso para um lado do corpo do que para outro? Como eu falei no início, seria interessante escola, aluno e família e pais entrarem num acordo o que é necessário para esse filho levar para a escola, para não acontecer dele estar levando excesso.
Mas caso aconteça de ter necessidade de levar... Tinha um que precisava ir para o cursinho depois, então tinha mais livros necessários. Talvez tente deixar dentro do carro, não leva junto, tem que buscar ou uma então, solução. como você muito bem falou, você poder usar uma mochila de rodinhas, um acessório, então levar na mão também. Mas assim, desde que você não sobrecarregue a coluna. Então, nós estamos discutindo um importante tema que é a coluna vertebral. Então, assim, nessa situação ímpar que você está citando, pode fazer auxílio de outros instrumentos para ajudar na condução desses objetos. As bolsas das mulheres, doutor, aí elas levam de um lado só, porque não é uma mochila. Tem que tomar cuidado com esse peso, então redobrar a atenção, né? Também. Então, assim, quando você coloca peso sobre um lado da coluna, da região, por exemplo, um ombro direito, ou então o ombro esquerdo, você vai sobrecarregar aquela região. Você inclina seu corpo para o lado para o lado da mochila e você deixa uma musculatura em contração. Isso vai gerar problemas de dores lombares, cervicais, até, em alguns casos, cefaleia, como também dores nos ombros. Se você deixar a mochila homolateral, por exemplo, eu carrego a mochila do lado esquerdo, eu sobrecarrego essa minha região a uma pressão maior no meu ombro esquerdo. Eu posso ter uma dor tanto no ombro quanto irradiada para todo o membro. Então, é importante demais ser as alças bilaterais. Doutor, eu já ouvi também que a carteira masculina, que geralmente a gente leva no bolso de trás da calça, poderia ser prejudicial na medida que você passa a sentar com aquela carteira no bolso. É verdade isso? É verdade, porque à medida que você não senta corretamente, não distribui o peso nas nádegas corretamente, por exemplo, eu distribuo 70% do lado direito, 30% do lado esquerdo, eu estou tendo uma área de hiperpressão, está tendo um desequilíbrio muscular. Isso pode gerar consequências no futuro. O calçado interfere, doutor? Se eu estou de tênis, se eu estou com sapato social, se eu estou de sandália. Inclusive, para fazer exercício físico, a gente tem que ter o calçado correto para cada situação? Com certeza. Geralmente é interessante procurar o ortopedista, o fisioterapeuta também, que tem bom conhecimento, e ver o calçado ideal, tanto para atividade física, quanto o calçado ideal para você ir para eventos sociais e até para a escola. Então, tudo isso interfere. Se você está usando um calçado incorreto, isso distribui pesos inadequados no segmento joelho, tornozelo, quadril e coluna também. Você pode desenvolver uma lordose postural por causa do desequilíbrio muscular, porque você está jogando peso mais de um segmento, do lado direito, por exemplo, e menos do lado esquerdo. Então, o calçado ele é importantíssimo, é um dos fatores de risco para ter dores lombares. As mulheres que às vezes passam a vida inteira em cima de um salto, é para trabalhar, é para sair à noite, estão ali mais expostas à possibilidade dessas doenças? Com certeza. As mulheres, devido à questão estética, muitas vezes trabalho que exige que elas se apresentem usando salto altos, isso interfere. À medida que a mulher usa o salto alto, ela sobrecarrega a região lombar e também os membros inferiores, até, por exemplo, deformidade, que é o hálus valgo, que é muito conhecido atualmente, que é quando aquele dedo, o dedão, que é o dedo do pé, o hálux, ele é desviado. O principal fator de risco é externo, além dos intrínsecos, que é a genética, mas o externo é o uso do salto alto. Então, ele contribui para várias patologias, tanto a nível de membros inferiores quanto coluna. Ótimas dicas, doutor. No segundo bloco a gente quer mais. Vou chamar um intervalo aqui rapidinho, mas fica por aí que a gente volta discutindo esse assunto. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre problemas na coluna vertebral. Estamos recebendo o médico ortopedista e traumatologista Carlos Alberto Marques.
Doutor, vou voltar a esse bloco ainda me referindo à reportagem que a gente assistiu no primeiro bloco. Tinha uma garota ali que falou o fato dela ser alta, a cadeira ali ficava, a carteira na escola ficava lá embaixo. Eu sempre fui muito alto também. Eu brincava que o mundo não era feito para os altos, porque de fato a carteira na escola fica lá embaixo, a mesa do restaurante fica lá embaixo, a gente tem uma certa dificuldade para estar mantendo essa postura. Como é que tem uma dica, como é que a gente faz para tentar se adaptar a essas situações e a esses lugares que não estão ali condizendo com a nossa realidade de altura? Eu vi a garota ali na reportagem, ela se queixando da cadeira. Então, veja só, a postura correta, tanto na escola quanto no trabalho, para que você desenvolva menos problemas com a coluna, é o seguinte, você tem de sentar e o joelho ficar em 90 graus, ou seja, a coxa e a perna fazer um ângulo de 90 graus e seu pé está todo apoiado no chão. Você não pode ficar com a frente do pé apoiado, parcial, e nem também só com a parte de trás do pé, o retropé que a gente chama. Nós temos que estar com o peso distribuído igualmente, tem que ficar totalmente apoiado os dois pés. A coxa, como eu falei, a perna fazer um ângulo de 90 graus. Os membros superiores também, braço e antebraço, devem fazer um ângulo de 90 graus e o antebraço ficar apoiado na mesa, certo? A região cervical da coluna deve ficar olhando para frente, não fletida e nem estendida. Então, assim, existem esses casos específicos que aí tem de ver com a escola, tem de ver no trabalho, aquela cadeira, se vai aumentar, como vai modificá-la, para poder você chegar nessa posição correta que eu falei para você. A partir daí é que você começa a corrigir um dos grandes vícios posturais que existe hoje nos trabalhos, principalmente as pessoas trabalham secretárias que digitam nessa postura incorreta, que não segue esses parâmetros que eu falei, que desenvolve problemas na coluna. O senhor falou aí do pescoço também, a gente tem uma geração do celular, né? A gente está meio que sempre assim, nunca com o celular na altura do rosto, a gente está olhando para baixo. Um perigo, então, né? Com certeza. O celular, ele tem seus benefícios, mas esse é um dos malefícios. Então, quando você está com o celular olhando aqui, você está fletindo a coluna, você está contraindo a musculatura paravertebral na região cervical. Então, você pode desenvolver dores cervicais. Então, se você também estende demais, também você pode desenvolver. O ideal era você estar numa postura da maneira que você fique olhando o celular de frente. Isso é o correto, mas muitas vezes não acontece. É aí onde tem de corrigir esses vícios. Bacana. Doutor, eu tenho aqui algumas das principais doenças da coluna para o senhor explicar para a gente o que é e como tratar e como prevenir também. Hérnia de disco, a gente escuta muito falar. Do que é que a gente está falando, doutor? Veja só, na coluna como todo, tanto cervical, torácica e lombar, existe as vértebras, que é o esqueleto ósseo, que tem o corpo vertebral, e entre cada corpo de cada vértebra, entre um corpo e outro, tem um disco, que é uma estrutura de cartilagem, com uma função biomecânica importante de evitar choques, ou seja, para que uma vértebra, ou seja, o osso, uma vértebra não bata na outra. Então, esse disco ele tem uma função, além da hidratação, ele tem a função de biomecânica, de evitar choques, por exemplo, para permitir os diversos movimentos que a coluna realiza. E a hérnia de disco, à medida que você, geralmente por volta de 20, 30, 50 anos, você faz esforços repetitivos, sobrecarrega essa região da coluna, tanto a coluna lombar quanto a cervical, é mais comum na lombar, mas também frequente na cervical com a segunda, e terceiro, a torácica. A lombar é o mais frequente. À medida que você sobrecarrega esse segmento da coluna lombar, ou através de posturas incorretas ou trabalhos repetitivos, você começa a tirar aquele disco do seu ponto anatômico. Ele começa a migrar para a região posterior da coluna. E aí tem as fases, tem a fase de abaulamento, que ainda não é hérnia,
é muito bom saber disso, a fase de protusão, que é a fase 2, e, por último, a fase de hérnia de disco. E aí, o paciente, quando tem a hérnia de disco, quando já rompe o ânulo fibroso, que é uma estrutura de fibrocartilagem que protege o disco, esse disco cai na região posterior da coluna e pode comprimir estruturas nervosas, nervos, e dar radiculopatia, que é as dores que vem, que o pessoal chama de ciatalgia. É aquela dor que vem pela região posterior da perna e vai até o pé. Dependendo do nível de compressão, você pode ter, estou falando da lombar, mas também pode ter na cervical e pode ter comprometimento de membros superiores. Essa é uma das patologias mais frequentes da coluna atualmente. Tem que ir para a cirurgia ou tem alguma outra opção aí para cuidar dessa situação? Não. 80% dos pacientes que apresentam a hérnia de disco propriamente dita, que já é a hérnia mesmo, não está na fase de protusão nem de abaulamento, esses pacientes, aí sim, eles têm indicação de tratamento. O tratamento, a princípio, ele é conservador. O que é um tratamento conservador? O paciente ele vai ser medicado com analgésicos para tirar a dor, anti-inflamatórios, porque a hérnia de disco ela tem uma fase inflamatória. Então, anti-inflamatórios por um período curto, 15 dias. E, o mais importante, a fisioterapia. Uma fisioterapia de analgésica e de reabilitação, de fortalecimento. Então, durante 3, 4 meses, esse paciente vai ter de se afastar daquelas atividades que estava piorando sua hérnia de disco e fazendo um trabalho de fisioterapia corretamente, com as medicações analgésicas anti-inflamatórias, ele acaba, 80% de cada 100 pacientes vai acabar melhorando desse quadro. Dos 20% que não melhora, aí assim, aí já pensa em outras alternativas para esses casos. E a cirurgia realmente é uma alternativa eficaz. Nesse caso, hoje nós temos as cirurgias modernas, faz por vídeo, né? Em alguns casos pode ser aberto, mas hoje nós temos cirurgia por vídeo, que vai lá, resseca só aquela região da hérnia que está expondo para a região posterior da coluna, que está comprimindo as estruturas, resseca, uma cirurgia minimamente invasiva. A gente tem colegas aqui, ortopedistas aqui em João Pessoa, que fazem esse tipo de cirurgia, eles ressecam só a região de compressão e o paciente tem uma possibilidade de cura. Então, é importante saber que o tratamento é conservador. Comece com o tratamento conservador. Na falha do conservador, aí vai para o cirúrgico. Ok, estou aqui com outra doença também para o senhor explicar para a gente. Escoliose, doutor, do que se trata? Escoliose, a coluna vertebral, ela tem os desvios fisiológicos. Nós temos as curvas primárias, né, que é as cifoses, tem a cifose dorsal e a cifose sacral, e tem a lordose cervical e a lordose lombar. Então, tem os ângulos, por exemplo, cada curva tem uma faixa de normalidade. À medida que, por exemplo, na escoliose, o que é que a gente avalia? A escoliose já é diferente, do que eu falei, cifose e lordose, é no eixo, você olhando o paciente de lado, você vai ver se ele tem cifose e escoliose. A coluna faz um S. Um S, é isso. Quando a criança nasce, é em forma de C. Aí, à medida que a criança vai crescendo, vai deambulando, tudo vai se adaptando, aí forma tipo um S. Então, isso aí seria cifose e lordose. Agora, o que é escoliose? É diferente. A coluna ela vai ter desvio na lateral, ou para a lateral direita ou para a lateral esquerda. Já seria um desvio importante. Então, a principal desvio hoje é a escoliose. E a escoliose ela pode ser uma escoliose congênita, a criança já nasce com aquela deformidade estrutural, e nós temos também a escoliose idiopática, que é a escoliose mais frequente, que ela é vista principalmente na infância e na adolescência. Tem como segurar ali, tem como parar também naquela situação para não evoluir mais? Com certeza. É importante sempre, quando a mãe e os pais observar a criança que perceber algum desvio. Geralmente, a criança que desenvolve escoliose apresenta uma giba, que é uma deformidade na região dorsal da coluna. Você vê uma saliência óssea, a gente chama de giba, termo técnico. Então, é procurar um especialista. Tem de fazer a radiografia. O padrão ouro para ver o osso é o raio-x. Faz a radiografia, mede o ângulo da coluna, vê se o paciente está dentro da fisiologia natural, e aí, se estiver fora, aí sim, aí vai quantificar, classificar aquele desvio. E assim, se a escoliose, quanto mais precoce a gente cuidar, o paciente poderá evoluir com um bom resultado. Uma outra doença, doutor, é a artrose. O que é que a gente entende por artrose? Veja só, a artrose é uma doença degenerativa da coluna e qualquer articulação, onde tem articulações, a gente pode desenvolver artrose. É um desgaste natural.
Lógico que nós temos as artroses pós-traumáticas, quando você tem uma fratura que poderá acelerar esse processo, mas geralmente é natural, um processo natural. A articulação ela vai sendo exigida durante toda a sua vida e aí vai desgastando a cartilagem, vai desgastando a parte óssea e o paciente começa a ter o quadro clínico de artrose. Então, a artrose é uma doença degenerativa que acomete várias articulações, principalmente as articulações de carga, como quadril, joelhos, a coluna. Então, todas essas articulações elas podem ter artrose. Né? Uns pacientes têm mais do que outros. E também, se o paciente tem fatores de risco, é jogador de pratica esporte, ou então exige muito dessa articulação, ele pode antecipar a sua artrose. Pode ter uma artrose leve, moderada ou grave. Deu a classificação também das artroses para cada articulação. E aí o tratamento também vai ser específico para cada situação, não é isso? Exatamente. O tratamento vai ser individualizado. Tem de ver a questão das medicações, tem de ver a questão da fisioterapia, tem de ver a questão dos vícios posturais que você tem. E aí as orientações. Então, assim, o paciente deve procurar um especialista, o ortopedista, né, para poder fazer o exame clínico, avaliar as suas articulações e, a partir daí, ele fazer as radiografias. Lembrando que a radiografia é o exame mais específico para a gente ver osso. Então, a gente sempre começa com a radiografia. Ela vai nos dar informações fundamentais. Muitas vezes o paciente chega logo pedindo uma ressonância nuclear magnética, mas não é isso. O ortopedista, os médicos geralmente começam com a radiografia para ver a parte óssea, que é o exame mais específico. E o diagnóstico da artrose, ela é radiográfico. Então, clínico com a radiografia. A radiografia fecha o diagnóstico, classifica e vai para o tratamento. Doutor, para a gente tentar também evitar todos esses problemas, além de todas as dicas que o senhor já deu para a gente, eu fico imaginando aqui que a gente, para quem dorme 8 horas por dia, passa 1/3 da vida sobre a cama e com um travesseiro, né? O colchão e o travesseiro são fundamentais também nessa tentativa de manter a saúde da coluna? Com certeza. O colchão e o travesseiro é um dos vilões da coluna vertebral. A gente vê muitas queixas, né? Paciente que chega perguntando para você qual colchão que eu uso, qual a postura que eu durmo. Então, assim, o que a gente orienta é que os colchões de espuma, né? Os de espuma são os colchões ortopédicos de espuma e, dependendo do seu peso, né? A gente vai... o D28 até 40 quilos, acima de 40 a 60 quilos, o D33, de 80 a 120 o D45 e acima de 120 o D60. Você vai vendo cada colchão, individualizar também para cada paciente. Então, é interessante, além de procurar o ortopedista para ver a sua coluna, é importante procurar o setor que vende os colchões e ver o colchão ideal para seu perfil. A questão da postura ao dormir, geralmente, o que a gente recomenda é o paciente dormir de lado, numa posição semifletida, né, com um travesseiro entre os joelhos, e um travesseiro também de qualidade, um travesseiro ortopédico de qualidade, que não sobrecarregue, não coloque pressão em alguns grupos musculares, outros não. E aí, lógico, eu sei que é individualizado. Cada paciente, Lael, muitas vezes vai achando o colchão ideal e também o seu travesseiro ideal. Isso, muitas vezes, a gente não é uma matemática. A gente tem as orientações, mas você, no dia a dia, você vai vendo. Minha postura melhor que eu acho, mais confortável é essa, e o colchão é esse, que me dá menos dores lombares, menos dores cervicais. Então, a gente orienta, mas também tem que respeitar a individualidade dos pacientes. Bacana. Doutor Carlos Alberto, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado mais uma vez pela presença, por todas essas orientações e portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Ok, muito obrigado, Lael. Assim, aproveitando seu programa, queria dar um abraço ao Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Trauma, os coordenadores, preceptores e residentes. Um grande abraço, que tenho orgulho de fazer parte daquela instituição. Está feito o registro. Obrigado. E até a próxima. O Câmara Aberta da semana termina agora, mas pela internet a gente continua em contato com você. Pelo Facebook, pelo YouTube, o nosso endereço é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e a gente se vê na próxima, então. Até lá!